Os cátaros eram um daqueles grupos denominados de hereges. A perseguição aos hereges, ou aos que pensavam de forma diferente, começou de forma mais incisiva a partir do Concílio de Nicéia, onde se deu uma grande importância à organização de uma doutrina. Desde o início, os denominados gnósticos foram combatidos pelos membros da Igreja. Os gnósticos, por exemplo, se consideravam cristãos, mas divergiam da doutrina católica por não acreditar na dupla natureza de Jesus. Para eles, Jesus era meramente humano, o que significaria que Maria não era virgem e que não houve ressurreição. É possível, então, interpretar os gnósticos como sujeitos que buscavam conhecimento a partir de si, com uma certa autonomia quanto aos dogmas pré-estabelecidos pela Igreja Católica. Bem, mas como podemos afirmar que os cátaros são a doutrina gnóstica? Existem alguns pontos em comum entre essas doutrinas. Podemos citar algum deles, como a pluralidade espiritual, a criação do universo a partir dessa divisão por uma força espiritual com poderes semelhantes ao Deus hebraico, a visão de que o universo é para o ser humano uma forma de aprisionamento e um suposto despertar da condição de ignorância desse aprisionamento por meio do conhecimento. Esses elementos são identificados na doutrina cátara, já que os cátaros acreditavam em dois deuses, um bom e um mau. A terra e tudo o que é material teria sido criado pelo Deus mau, que recebia várias denominações, como Satã ou até Jeová, o Deus hebraico. Já o mundo espiritual e os anjos, que aqui na terra eram aprisionados em corpos imperfeitos por Satã, por meio da procriação, foram criados pelo Deus bom, que foi quem enviou Jesus. Já que esse mundo, segundo a visão dos cátaros, é mau e cheio de sofrimentos, ele não poderia de forma alguma ter sido obra de um Deus bom. Esse mundo teria sido criado por um outro Deus, o Deus do mal, que o criou para sobrepor-se ao Deus bom. Contudo, os grupos cátaros não estavam de acordo quanto ao nome ou à natureza desta entidade, chamando de Jeová, Deus dos judeus, ou chamando de Satã, Lúcifer ou Lúcibel. A criação da humanidade é uma das crenças que mais se distancia dos dogmas católicos e até mesmo de outros grupos que se denominavam cristãos, pois, segundo os cátaros, Lúcibel, o deus mau, criou a terra, tendo decidido depois povoá-la, seduzindo assim alguns seres, que são os anjos do céu ou do mundo espiritual, a virem para cá, depois aprisionando-os em corpos para que assim não pudessem sair do mundo que criara. O Deus mau, assim, teria ligado os anjos à condição humana por meio do pecado e possuía uma reserva de anjos decaídos que forneciam alma a cada novo corpo que nascia. Por isso, a reprodução era proibida dentre os cátaros. O Deus bom, compadecido dos seus anjos que estavam aprisionados no mundo demoníaco, enviou Cristo, que para os cátaros era apenas um anjo que se voluntariou, e não Deus ou Filho de Deus. Então podemos notar aí mais uma discrepância entre a doutrina cátara e a doutrina católica, pois, sendo Jesus apenas mais um anjo, não poderia existir uma trindade, como afirmava a doutrina católica, composta por Pai, Filho e Espírito Santo, em que ambos são o mesmo Deus. O suplício que Cristo sofreu na terra teria sido obra de Jeová, a forma como os judeus chamavam a entidade que os cátaros consideravam como Deus mau. Sendo Jeová o Deus dos judeus, teria sido responsável pela perseguição que mesmo sofrera. E a missão de Cristo na terra não era, como na ortodoxia cristã, salvar a humanidade por meio de seu sacrifício, mas sim trazer o evangelho e fornecer aos anjos aprisionados o conhecimento da forma para se libertarem. O corpo de Cristo era apenas uma forma de ilusão, já que se ele encarnasse em corpo humano, seria aprisionado assim como os outros anjos. Assim sendo, percebemos que eram totalmente rejeitadas pelos cátaros as ideias católicas da paixão de Cristo e da sua ressurreição. Mas uma das doutrinas dos cátaros que podem ser tidas como consoladoras é a da inexistência do inferno. Já que para eles esse próprio mundo é demoníaco, a purificação da alma devia ocorrer na terra, não existindo em sua teologia sequer o purgatório. E no fim, está destinado que o Deus do bem vencerá o Deus do mal, no momento em que um último anjo abandonar seu invólucro carnal e voltar ao seu real lugar de pertencimento.